praticar qualquer tipo de aquela intolerância negativa, para com essas práticas que muitas vezes acontecem, nos motivando a julgar, rotular as pessoas, as situações, o que não leva a nenhum lugar, né, de bom. Pelo contrário, só alimentamos energias que não são positivas, construímos muitas vezes algumas inimizades, destruímos algumas amizades importantes, se nós pensarmos que a virtude está exatamente em não querer viver no mundo. Aquela ideia que nós trazemos bastante acentuada, né, de viver no mundo sem ser do mundo, é um ponto importante, né, para a nossa reflexão, porque nós estamos aqui. E esse mundo é compatível com a nossa evolução. Né? E nós buscamos o aprimoramento espiritual e o resultado do aprimoramento de cada um, a evolução de cada um, que irá impactar na evolução necessária também do nosso planeta. Isso se aplica de uma maneira mais restrita, né, da nossa família, dos ambientes que nós frequentamos, da nossa comunidade, do centro espírita, né, da nossa cidade, enfim. Então, a nossa melhora íntima, a nossa melhora na forma de enxergarmos o mundo e de agirmos no mundo, irá impactar diretamente na forma que todas as comunidades em que nós estamos inseridos também irá se alterar para melhor. Então, esse é um primeiro paradigma importante, né? Porque nós vivemos no mundo. E a ideia de sem ser no mundo significa que nós precisamos nos esforçar no dia a dia para evitarmos os vícios mundanos que nos convidam para um caminho diverso das leis morais, né? Um caminho diverso daquilo que Deus espera de nós. E como que nós vamos conseguir fazer um exercício ou uma análise em paralelo para nós conseguirmos viver aqui no nosso planeta, nessa situação, sem, né, se conduzir para as paixões, sem se conduzir para uns caminhos que muitas vezes nós até nem julgamos, né, como sendo um caminho equivocado, diante da dificuldade que nós temos de enxergar o mundo, né, com uma visão mais evoluída, porque ainda um pouco distante da nossa condição. Nós temos alguns paradigmas importantes. O primeiro dele é a própria natureza. Quando nós observamos a natureza, né, tudo aquilo que a natureza oferece para o mundo, tudo que nós temos, né, em razão da bondade de Deus, nosso Pai, que nos ama profundamente, quando nós observamos ali o perfume das flores, o sol que está todos os dias a nos iluminar, né, incessantemente, a pureza da água, o oxigênio que nós temos. Vejam, tudo isso é do mundo e, conforme as leis naturais, nos proporcionando condições de sobrevivência. Então, a natureza tem muito a nos ensinar. Quando nós reparamos um pouco, né, de como a natureza age, olhando de uma maneira assim mais pontual para diversas situações da natureza, nós vamos observando um pouquinho daquilo que o nosso comportamento, né, deve ter por base, deve ter por norte. Esse é um primeiro caminho, né, para nós não nos desvirtuarmos. E o segundo caminho, buscando aí a ideia de perfeição, dentro daquilo que nós temos condições, né, de alcançar, é um roteiro, né, um tesouro que nós temos em nossas mãos, que é o Evangelho de Jesus. O grande norte, o grande roteiro que nós temos. E sabemos que Jesus, né, está no nosso leme, nos conduzindo aí para o caminho da paz, para o caminho da felicidade. Nós poderíamos, ao comentar esse tema, o homem no mundo,
citar, né, pegar uma personalidade, a exemplo de Chico, e diversos exemplos dele, né? Tem alguns, assim, que são exemplos muito especiais que nos marcam profundamente. Tenha uma que, avaliando assim com precisão, como que o Chico se porta, se coloca, com toda aquela doçura, contam os amigos do Chico, né, os biógrafos aí do Chico, que ele visitava os presídios, né, ele tinha isso como hábito, ele fazia questão de visitar todos os presos, e nessas visitas o Chico levava alguns maços de cigarro. Então, olha a delicadeza do Chico, né? Porque ele estava visitando aquelas pessoas na condição delas, no tempo delas, que gostavam de fumar. Né? Por mais que a gente tente fazer um juízo de valor, mas uma perspectiva interior, de que é um vício, para a gente não é interessante, mas a gente não pode, né, como o próprio Chico respondia, dar lição de moral em quem quer que seja. Essa delicadeza de olhar o mundo, de compreender as pessoas que nos cercam e de entender que nós temos o Evangelho de Jesus a nos proporcionar o caminho reto, né, para atingirmos a perfeição, a maturidade espiritual, nós também temos entender que vivemos no mundo ainda em processo, né, de evolução, como nós mesmos, com situações que merecem o nosso olhar de indulgência, de carinho e até mesmo, né, de respeito para com os nossos irmãos. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça nesse nosso intento, né, de melhorarmos o nosso coração, para que nós possamos aproveitar ao máximo o tempo que nós temos na presente existência e observarmos a natureza que nos ensina constantemente, o que irá nos ajudar no cumprimento dos nossos deveres. Que Deus nos abençoe. Meus amigos, ainda neste tema, né, o homem no mundo, nos lembramos das lições de Allan Kardec, das lições de André Luiz sobre a psicografia do nosso querido Chico, que quando estávamos no plano espiritual antes da presente existência, nós refletimos, já equilibrados, sobre a nossa condição. Nós refletimos sobre o nosso passado, nossos remorsos, e refletimos sobre o futuro, nossos anseios, nossos desejos de progredirmos. Pedimos uma jornada como a que estamos vivenciando hoje, porque reconhecemos que este nosso mundo é o campo que vai nos permitir a semeadura e a colheita dos valores de que necessitamos. É o campo também que vai permitir que a gente possa quitar débitos passados e, assim, retornarmos para o plano espiritual com um pouco menos de remorso e um pouco mais de valores conquistados. Pois bem, o fato é que quando a gente se encontra aqui, é como se tivéssemos uma amnésia, não é? É claro que o esquecimento do passado é providencial, mas a doutrina espírita nos lembra dessa nossa condição, sem detalhes, porque não suportaríamos o nosso passado, mas a doutrina espírita nos adverte de que estamos aqui para aprendermos, que tudo o que esse mundo nos oferece é lição. Nós podemos olhar sob esse aspecto, não é? Se nós estamos já com a consciência de que devemos trabalhar o Evangelho em nosso coração, isso de fato provoca, muitas vezes, um distanciamento da sociedade em geral, que ainda não se deu conta disso. Muitas vezes estamos caminhando sozinhos, não é? Porque já desejamos uma vida um pouco diferente, não é? Nossos valores já se chocam com a média dos valores daqueles que nos cercam,
E aí, então, temos aquela dificuldade de agir. Como fazer? Não é? Devo ser fiel comigo mesmo e recusar os convites do mundo? Ou devo ceder a esses convites? E se for assim, de que modo devo fazê-lo? Né? E o Leandro já trouxe um excelente exemplo do Chico, não é? Que mostra que nós, se estamos nesse mundo, devemos sim viver como vivem as pessoas desse mundo. Mas isso não implica dizer que nós deixamos de ter o nosso livre-arbítrio e nem deixamos de ter a nossa rota, o nosso rumo. O que é importante para o nosso espírito é estarmos convencidos de que nós temos um caminho fixo a trilhar. Qual é esse caminho? O melhoramento. É trabalhar o evangelho em nosso coração. Esse caminho não precisa ser interrompido, desviado, quando a gente atende aos apelos do mundo. Daí a lição que foi lida, o trecho que foi lido do Evangelho, nos lembrar que podemos fazer o que o mundo nos pede, mas que façamos sempre voltando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que tudo o que fizermos esteja santificado ou abençoado pelo plano superior. Então, temos as nossas tarefas diárias, né? A essas às quais nós nos entregamos mecanicamente. O que compete a nós é avaliarmos por que estamos fazendo isso, por que estamos fazendo aquilo. Não é? Estamos fazendo como um robô, não é? Que obedece aos comandos, ou nós estamos fazendo isto ou aquilo porque decidimos fazer e porque faz parte da nossa trajetória, não é? Do rumo que estabelecemos para nós. E qualquer tarefa, por menor que seja, não é? Quando feita com o coração tranquilo, com a consciência limpa, ela faz parte da nossa trajetória. Se temos o nosso trabalho diário, não é? Se temos que atender, às vezes, o convite de um amigo para uma festividade que não nos agrada, não é? Não é necessário recusarmos e nos isolarmos. O que é necessário é, muitas vezes, atendermos o convite, mas mantermos a nossa integridade. Não é? Fazermos isso sempre com o coração voltado a Deus, indagando da nossa consciência, essa tarefa que eu estou me propondo, ela se choca com os meus valores, com o meu desejo de fazer o evangelho se fortalecer em meu coração ou não? Ela está em sintonia, não é? Eu tenho que cuidar dos problemas financeiros do meu lar, mas eu não posso misturar Deus com Mamon, não é? É claro que os cuidados financeiros do seu lar é uma tarefa digna e nobre, não é? Perfeitamente conciliável com a sua trajetória dentro do Evangelho, e que seja equilibrada, desde que seja com a consciência tranquila. Todos os nossos relacionamentos, não é? Todos os nossos lazeres, inclusive, todos podem ser perfeitamente conciliados com o Evangelho. O Cristo não quer que os cidadãos desse mundo vivam sofrendo, não é? O Cristo quer todos nós alegres, quer todos nós felizes, em paz conosco, não é? E com todos, inclusive com espaço para diversão, para lazer. Então, tiremos da cabeça essa ideia de que o Evangelho me pede uma renúncia absoluta e uma santificação imediata. Isso é processo que vai se dar através de muitas encarnações, não é? E um processo que vai se dar naturalmente, não é? A gente vai aprendendo gradativamente, e vai se empolgando cada vez mais com o que estamos aprendendo, vamos compreendendo cada vez mais a vontade do Cristo a nosso respeito, e então vamos felizes nos entregando ao Evangelho cada vez mais puro. Mas isso é processo de muito tempo. O importante é que a gente saiba valorizar essa nossa existência, conscientes do motivo que nos trouxe até aqui.
né? Fazer com que a gente entenda que as nossas horas, não é? O tempo que nos é oferecido é uma bênção de Deus, e que nós não podemos voltar para o plano espiritual de mãos vazias, sem a semeadura, sem o trabalho no bem, né? Sem o esforço interior, né? Porque é isso que vai nos dar a dignidade de chegar do outro lado, olhar para frente, olhar olho no olho dos nossos irmãos espirituais e dizer: eu fiz o que eu pude, né? E que de Jesus nos abençoe. Deixo agora para vocês uma lição maravilhosa do nosso querido Chico Xavier, que nos ensina a aproveitar o nosso tempo aqui nesse mundo. Que Jesus abençoe a todos nós. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira, em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite de luz, pela presença dos benfeitores e amigos queridos ao nosso lado, no nosso lar, partilhando desse momento, desse banquete de luz espiritual, renovando o nosso coração, renovando o nosso sentimento para a caminhada diária. Que possamos, Senhor, nos fortalecer com o alimento do Evangelho que recebemos, que possamos cultivar esse alimento no nosso dia a dia,
com toda a nossa diligência, com toda a nossa boa vontade, para que possa frutificar em nós, para que tenhamos o que oferecer às pessoas que convivem conosco. Que a sua paz, Senhor, possa cobrir o nosso mundo, a nossa humanidade, nosso Brasil, as pessoas que amamos, as pessoas que não conhecemos, as pessoas que ainda precisamos aprender a amar. Que a sua paz esteja conosco, Mestre. Que assim seja.